Tem coisas nesse mundo, meus amigos, que é melhor não saber. Segredos tão antigos e tão profundos que a nossa mente, frágil e limitada, simplesmente não foi feita para processar. É como tentar ver o universo inteiro através da fresta de uma porta. E se você conseguir espiar, meu caro, o que você vê pode mudar tudo. Não só o que você pensa sobre a realidade, mas quem você é, para sempre. A sanidade é um luxo que o universo raramente permite àqueles que ousam sondar suas profundezas mais escuras. Essa é a história do Dr. Elias Monteiro, um homem de hábitos rigorosos, de razão inabalável, de papel e tinta. Elias era um arquivista na velha Biblioteca Universitária de São Judas, um prédio imponente e sombrio no coração da cidade, com corredores que pareciam respirar a poeira de séculos. As paredes de pedra, úmidas e frias, guardavam segredos tão bem quanto os próprios volumes. Para Elias, a rotina era um manto de conforto. O tilintar das chaves no pesado molho de bronze, o rangido familiar da porta de carvalho, o cheiro de papel envelhecido misturado ao ar estagnado dos grandes salões. Ele era um rato de biblioteca no melhor sentido, meticuloso, paciente, apaixonado por cada manuscrito amarelado, cada mapa desbotado. Para ele, o passado não era algo morto, mas um sussurro constante, uma presença que se revelava nas páginas de livros esquecidos, nas notas de rodapé de sábios há muito falecidos. Era sua vida, seu templo, seu refúgio da futilidade do mundo exterior. Sua paixão, porém, o levava frequentemente à seção mais restrita do acervo, os manuscritos raros e proibidos. Ali, sob pesadas chaves e trancas adornadas com símbolos desbotados, jaziam tomos que nunca deveriam ter sido escritos, teorias que desafiavam a própria estrutura da lógica e relatos de eventos que a história oficial preferiu varrer para debaixo do tapete. Elias gostava da sensação do proibido, não por malícia, mas pela promessa de uma verdade oculta, um quebra-cabeça intelectual mais complexo do que qualquer outro que já o desafiara. Ele passava horas lá, no silêncio denso, cortado apenas pelo ranger da sua cadeira de madeira, o suave deslizar das páginas finas sob seus dedos e o constante tic-tac do grande relógio da torre que ecoava pelos corredores vazios. O cheiro daquela sessão era inconfundível. Mofo bom, couro velho, tinta enferrujada e um quê metálico, quase elétrico, uma fragrância de estranheza que ele nunca soubera explicar, mas que o atraía irresistivelmente. Foi numa noite chuvosa de outono, quando o vento uivava nas frestas das janelas góticas da biblioteca, fazendo as velhas estruturas gemerem como um barco em mar revolto, que Elias fez sua descoberta. A tempestade lá fora parecia espelhar uma inquietação crescente dentro dos muros da universidade. Ele estava em uma de suas meticulosas, quase rituais, reorganizações de uma ala esquecida, cheia de caixas de doações antigas que ninguém mais ousara tocar em décadas. Pilhas de documentos sem classificação, caixotes lacrados repletos de promessas de burocracia sem fim. A luz bruxuleante da luminária mal penetrava a escuridão dos cantos mais distantes, onde as sombras pareciam ter mais substância do que o ar. Foi ali, atrás de uma estante maciça de carvalho, que parecia não ter sido movida desde a fundação da biblioteca, que ele encontrou uma caixa de madeira escura, sem etiqueta, sem qualquer identificação. Era pesada, estranhamente lisa ao toque, sem qualquer imperfeição na sua superfície polida. Não parecia pertencer a lugar nenhum ali, nem aos registros da universidade. Nenhum número de aquisição, nenhuma data de doação. Era como se tivesse simplesmente aparecido do nada, um artefato de um passado esquecido, ou talvez de um futuro que nunca deveria ter sido. A curiosidade, um veneno lento e doce, começou a corroer a muralha de sua razão. Ele a levou para sua mesa, sob a luz fraca e amarelada de uma luminária de latão. O cheiro de metal, agora, era mais forte, quase pungente, como o ozônio antes de uma tempestade elétrica. Ao abrir a caixa,
uma onda de ar frio escapou, um frio que parecia vir de lugar nenhum, um frio que o fez arrepiar até a espinha, apesar do ar abafado e úmido do arquivo. Dentro, envolto em um tecido de seda desbotado, havia um pequeno objeto. Era um cubo de ébano liso, perfeitamente polido, mas que parecia torto. Não era sua forma geométrica, que era impecável, mas sua presença. Ele absorvia a luz, não a refletia, criando uma sombra mais densa do que o normal ao seu redor, uma negrura que parecia devorar o ambiente. Parecia puxar os olhos, torcer a percepção, distorcendo o espaço ao seu redor em um sutil, mas perturbador, caleidoscópio. Elias hesitou por um momento, a mão estendida, como se temesse tocar em algo vivo e adormecido, algo que pudesse despertar com seu toque. Quando seus dedos finalmente encostaram na superfície fria, um calafrio correu por seu braço, um frio que não era de temperatura, mas de ausência. Ausência de calor, de vida, de lógica, de tudo que tornava o universo inteligível. Era o frio do vácuo, do vazio que precedeu a própria criação. Junto ao cubo, havia um maço de papéis amarelados e quebradiços, frágil, com uma caligrafia nervosa e apressada, quase ilegível em alguns pontos. Eram notas, fragmentos de diário e desenhos que pareciam ter sido feitos por uma mão febril, com a urgência desesperada de alguém tentando registrar o indescritível antes que a mente sucumbisse. Elias acendeu outra luminária, o segundo feixe de luz mergulhando no mistério, aprofundando-se no que seriam as últimas horas de sua vida, como ele as conhecia. As notas falavam de um tal professor Alistair Crowley, um nome que Elias reconheceu como de um acadêmico excêntrico do século XIX, um erudito de vasta erudição, mas de ideias perigosas, que desaparecera misteriosamente e que a universidade preferia não mencionar, suas pesquisas banidas para os recantos mais escuros do esquecimento. As páginas eram um emaranhado caótico, mas fascinante, de observações científicas rigorosas e delírios metafísicos que se fundiam de forma inseparável. Crowley escrevia sobre a fenda, o véu que se ergue entre os mundos, a sombra que espera além das estrelas, espreitando nos interstícios da realidade. Falava de uma geometria do não ser, de cores que não podiam ser vistas pelos olhos humanos e de um grande esquecimento, que espreitava nos cantos mais antigos da existência, aguardando pacientemente. A cada palavra decifrada, a cada desenho de formas impossíveis, estrelas que não eram estrelas, mas aglomerados de angulosidade, círculos que se retorciam em ângulos agudos, símbolos que queimavam a mente só de olhar, desafiando a própria geometria euclidiana. Elias sentia uma pressão crescente na testa, um zumbido persistente nos ouvidos, como o sussurro de um enxame invisível. O cubo de ébano, ele percebia, era o centro de tudo. Crowley o chamava de o ponto de convergência, uma chave sem fechadura, um eco de uma canção primordial, entoada nas profundezas do tempo antes da vida. Elias, o homem da lógica e da razão, sentia sua estrutura mental se estilhaçar lentamente, imperceptivelmente a princípio. Ele trabalhava dia e noite, esquecendo-se de comer, de dormir, de botar os pés para fora da biblioteca. Seu relógio biológico, antes tão preciso, desregulou-se, tornando-se irrelevante ante a magnitude de sua descoberta. A luz pálida do amanhecer, quando filtrava pelas janelas do arquivo, parecia zombar da escuridão mais profunda que se formava em sua mente. Os outros bibliotecários estranhavam sua ausência no almoço, a falta de resposta às suas perguntas rotineiras, o brilho febril em seus olhos quando ele eventualmente emergia de seu covil de livros. Ele estava se isolando e não percebia, ou talvez não quisesse perceber, pois a verdade que ele desvendava era uma amante ciumenta, exigindo sua atenção total. Seu corpo emagrecera, sua pele estava pálida e seus olhos, antes atentos e curiosos, agora carregavam uma sombra de pavor e um brilho alucinado. O cubo se tornou uma obsessão que devorava cada fibra de seu ser. Ele o mantinha na mesa, sob seu olhar vigilante,
mesmo quando sucumbia ao sono em seu pequeno apartamento empoeirado, sonhando com abismos frios e formas incompreensíveis que se contorciam em dimensões inimagináveis. Acordava suado, o coração disparado, sentindo o cheiro metálico, agora onipresente, no ar, o zumbido nos ouvidos mais forte do que nunca, uma melodia dissonante que só ele podia ouvir. Os cantos de seu quarto pareciam se alongar e se contrair. As sombras dançavam com uma vida própria, assumindo formas impossíveis e efêmeras. Ele jurava ver, por um triz, vultos que se desfaziam assim que ele focava, criaturas feitas de pura escuridão e geometria distorcida, movendo-se na periferia de sua visão. As notas de Crowley revelavam que o cubo não era apenas um objeto, mas uma ferramenta, ou, mais precisamente, um catalisador para uma consciência expandida, uma ponte. Ele não abria portas para outros lugares físicos, mas para outras realidades, para planos de existência que se sobrepunham ao nosso sem que jamais percebêssemos. E Crowley, em seus últimos e mais desesperados escritos, parecia ter conseguido vislumbrar o que havia do outro lado. Sua caligrafia se transformava em rabiscos de insanidade, suas palavras em balbucios sobre olhos sem pálpebras que perscrutam o vazio, o som do silêncio que grita, a vontade que molda o vácuo eterno, e o terror do indizível que se manifesta em fragmentos de pesadelo. A cada página, a sanidade de Crowley parecia se esvair, deixando para trás apenas uma sombra de seu antigo eu, uma mente despedaçada pela verdade inominável. Uma noite, enquanto decifrava uma das últimas páginas, onde Crowley descrevia uma entidade sem forma, mas com apetite, que espera no abismo entre os pensamentos, um ser que é ao mesmo tempo tudo e nada, o princípio e o fim de toda a existência, Elias sentiu uma vertigem avassaladora, uma sensação de cair em um poço sem fundo. Ele segurava o cubo, seus dedos apertados convulsivamente contra sua superfície fria. O zumbido em seus ouvidos se transformou em um coro de vozes inumanas, sussurrando em uma língua que sua mente rejeitava, que era impossível de articular, mas que de alguma forma ele entendia, compreendendo conceitos que rasgavam seu intelecto. A luminária em sua mesa começou a piscar freneticamente, lançando sombras dançantes que se estendiam e se contraíam como tentáculos famintos, tentando agarrar sua alma. O cubo pulsou. Não um batimento físico, mas um batimento cardíaco silencioso, estrondoso em sua mente. Ele não vibrava, não emitia luz, mas parecia respirar, expandir e contrair, como um pulmão de ébano extraindo vida da própria realidade. A escuridão em sua superfície aprofundou-se, tornando-se um buraco, um vácuo que sugava a própria luz do ambiente, do ar, da esperança. As paredes do arquivo, os livros nas estantes, o teto acima dele, tudo pareceu se distorcer, se alongar, a geometria se desfazendo em um caleidoscópio de impossibilidades, como se o universo estivesse sendo desfeito e remontado diante de seus olhos. Elias olhou para o buraco que o cubo se tornara, para a boca da verdade cósmica, e ele viu. Não era uma imagem, não era algo que pudesse ser descrito com palavras humanas, com cores ou formas discerníveis. Era uma sensação, uma realidade, um conhecimento que se derramava em sua mente, queimando-a. Ele viu a vastidão insondável do cosmos, não como nós a conhecemos, com estrelas cintilantes e galáxias espirais, mas como um tecido vivo, orgânico, indiferente, onde existências inimagináveis se moviam em planos que desafiavam toda e qualquer dimensão. Ele viu o grande esquecimento de Crowley, não como uma entidade com forma, mas como uma verdade fundamental do universo, a de que a sanidade é uma ilusão, uma barreira frágil que nos protege da aniquilação da mente diante do que realmente é. Uma mentira conveniente, que se desfaz diante da vastidão impensável. Ele sentiu o frio do espaço profundo, não um frio físico que congela a carne, mas um vazio existencial, uma solidão cósmica que o oprimia, esmagando cada partícula de sua identidade, de sua história, de sua individualidade.
Ele era pequeno, irrelevante, menos que uma poeira estelar, um mero pensamento passageiro em uma mente imensurável. E o pior, o mais aterrador. A entidade, o grande esquecimento, não era malevolente, não nutria ódio ou desejo de destruição. Era sim indiferente. Não havia ódio, não havia raiva, nem mesmo consciência de sua presença. Apenas um vazio onisciente que percebeu a presença dele, do mesmo modo que percebemos um grão de areia na praia ou uma bactéria em nosso corpo. Uma percepção incidental, sem qualquer propósito ou intenção. A verdade era uma ferida aberta no tecido da realidade, e Elias estava mergulhando de cabeça nela, arrastado por uma correnteza cósmica. As vozes, os sussurros, tornaram-se um coro dissonante de milhões de almas perdidas, todas esmagadas pela mesma verdade inominável, todas irremediavelmente loucas. Ele gritou. Um grito abafado pelo silêncio opressor do arquivo, um grito que ninguém, em sã consciência, poderia ouvir ou entender, um lamento perdido na imensidão. Seu corpo se contorceu, sua mente se partiu em 1000 fragmentos. Quando o zelador da biblioteca o encontrou na manhã seguinte, Elias estava encolhido sob a mesa, tremendo convulsivamente. Seus olhos estavam vazios, dilatados, focados em algo que não estava ali, refletindo um terror que o humano comum jamais poderia conceber. O cubo de ébano jazia na mesa, inerte, apenas um bloco de madeira sem graça, aparentemente inofensivo. Os papéis do professor Crowley estavam espalhados, alguns ilegíveis por manchas de uma substância escura, quase viscosa, que Elias não conseguia identificar, e que, de alguma forma, cheirava a tempo e desespero. Elias não conseguiu mais falar normalmente. Ele murmurava palavras desconexas sobre cores que não existem, ângulos que sangram e choram luz, e o olho que sonha na escuridão entre as estrelas. Ele tentava, desesperadamente, explicar o que vira, o que compreendera, mas as palavras humanas eram insuficientes, seus conceitos eram muito limitados para abarcar a verdade que o possuía. Ele via o universo de uma forma que ninguém mais conseguia, e essa visão era seu inferno particular, uma maldição de clareza além da compreensão. Ele foi levado, claro. Dizem que está num hospital psiquiátrico, ainda sussurrando para as paredes, tentando pintar com os dedos no ar as formas impossíveis que o assombram, a geometria distorcida de sua nova realidade. Para os outros, ele é apenas mais um que perdeu a cabeça nas profundezas da erudição, mais uma vítima da loucura. Mas para ele, a realidade nunca mais foi a mesma. O véu fora rasgado, e ele havia olhado para o outro lado, e o que vira o havia transformado em algo irreconhecível. A caixa de madeira escura e o cubo de ébano foram confiscados pela administração da biblioteca. Ninguém conseguiu registrar sua origem ou seu propósito. Eventualmente, foram trancados novamente, esquecidos no fundo de outro armário, numa ala ainda mais profunda e proibida, talvez aguardando a próxima mente curiosa, o próximo buscador de verdades ocultas. A história do Dr. Elias Monteiro é um lembrete, um aviso, que talvez os segredos mais antigos e sombrios do universo não sejam feitos para serem desvendados. Porque quando você encontra a verdade, nem sempre ela te liberta. Às vezes, ela só te aprisiona em uma escuridão que nem a morte consegue alcançar, uma prisão de consciência expandida e terror eterno. E o grande esquecimento ainda espera, pacientemente, nos vãos da nossa existência, para aqueles que ousam espiar através do véu.